Nossa leitura para a meditação nessa noite, no livro de Gálatas, capítulo 4, versos de 1 a 7. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre Natal, as boas novas do Natal. Alguém pode achar que está cedo ainda, mas acho que desde agosto já tinha panetone no supermercado, né? Então, se nós demorarmos muito tempo para falar sobre o Natal, já chegou o Ano Novo. E esse Natal será bem diferente, né? Bem diferente, porque nós estamos vivendo um tempo novo, diferente no aspecto da sociedade, das festas e de certas coisas. Mas não será diferente em relação à mensagem do Natal. Enquanto nós temos más notícias diariamente, semanalmente, o Natal é uma boa nova, é uma boa notícia, e que ela alegre o nosso coração nesse tempo. Que seja um conforto nós ouvirmos a história do nascimento de Jesus, a mensagem de salvação, que isso seja tão próprio para nós, que venha tirar de nós muitas e muitas dúvidas e preocupações que nos acompanham nestes dias. Vou fazer essa leitura, Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela grande salvação, pelo anúncio desta boa notícia, ó Deus, que alegra o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe nesta meditação e nesse tempo, ó Pai, que vamos relembrar a mensagem do Natal. Abençoe a nossa vida com paz, a paz que só tem aquele que conhece ao Senhor. E nos dê, ó Pai, mais e mais desejos de anunciar esta mensagem de paz a tantos que carecem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, acabei de dizer, vou repetir um pouco, estamos terminando o ano com muitas más notícias. Eu acredito que todos nessa semana ficaram de certa forma entristecidos com a notícia do asilo, né, do Lar Vicentino de Itapeva. Eu estava olhando no Facebook do Lar Vicentino de Itapeva, lá está escrito que são 102 idosos e 61 funcionários. E a notícia é que 45 idosos e 7 funcionários testaram positivo para o Covid-19. 2 estão internados. Então é uma notícia que a gente já conhece, né? É uma notícia que temos aí esses 14 dias para que Deus esteja abençoando, que eles possam ser curados. E sabemos que a doença ela age diferente numa pessoa, em outra. E aí essa semana a gente ouviu falar de segunda onda, outros falam que a primeira está junto da segunda, e assim as notícias
que a gente sempre fique esperando, né? Agora vai acabar essa história, e parece que ela não acabou ainda. E por isso nós mantemos vigilantes. Nós não vamos fechar a igreja, nós não vamos parar de ir ao supermercado, de viver a nossa vida, mas sempre vigilantes, cuidado sempre, né? Nós sempre falamos isso, ainda não mudou nada, os mesmos protocolos que foram colocados para quando a gente voltou para a igreja são os mesmos. Nós temos que sair, separar, evitar ficar conversando, não abraçar, e etc, etc. Todo mundo já sabe de todas as coisas. Temos que continuar. Mas nós não temos que ser abatidos por essa notícia. Eu achei interessante as canções que foram cantadas hoje, sem combinarmos, né? Falavam sobre isso, que mesmo que ondas, mesmo que dificuldades, mesmo que tudo venha sobre nós, e a gente sabe que essas coisas vêm abalar. Alguém pode dizer, mas você não está doente, ou nós não estamos vivendo isso na nossa casa. Mas a gente vê, a gente enxerga, a gente se entristece pelos outros. E essa história de que não acontece na nossa casa está cada vez mais difícil, né? Porque tantas pessoas, então já está bem próximo da nossa casa, de irmãos presbiterianos, de pessoas da nossa cidade que a gente conhece. Então não é mais alguma coisa que aconteceu distante de nós. Mas mesmo assim, nós não podemos nos abalar. O que a gente tem sempre falado é que Deus não se esquece de nós. E que não existem coisas ruins apenas acontecendo. Essas duas frases são importantes. Ou seja, Deus não se esquece. Deus não está sem trabalhar. Deus não está deixando o povo. Deus continua cuidando de nós. Hoje cedo nós falamos sobre a destra de Deus, a mão de Deus que nos sustenta. E se nós temos dificuldades, nós devemos nos curvar perante Deus, e a sua mão nos ajuda, nos sustenta. Deus continua a nos sustentar. E essa segunda frase é importante. Não é somente coisas ruins que estão acontecendo, irmãos. O noticiário, 98% serão coisas ruins, porque isso é notícia. Eu vi uma frase essa semana que dizia o seguinte: avião vira notícia quando cai. Difícil você ouvir, a não ser aquelas reportagens de aeroporto que a passagem subiu, né? Então, a notícia, quase que a essência da notícia é ruim. Fulano foi morto, fulano foi assaltado, fulano está no hospital, e assim por diante. Dá a entender que só coisas ruins estão acontecendo, e não é verdade. Não é verdade. Muitas coisas boas estão acontecendo. E sabe qual é a maior delas? É a mensagem das boas novas de salvação. A mais maravilhosa notícia é a ação de Deus, que já ocorreu. E aqui nós encontramos Paulo falando sobre ela no versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. A mais maravilhosa notícia é a ação de Deus. É o plano de Deus. Deus projetou, a partir da eternidade, o modo como salvaria cada um de nós, perdoando os nossos pecados. Nós somos salvos por Cristo. Se nós vivemos em Cristo, nós temos redenção, nós temos salvação. A festividade do Natal, ela é para nos lembrar dessa manifestação de Deus em Jesus. É para nos lembrar que Deus é fiel, Deus é pontual em seus planos. Nós temos falado também bastante sobre essa questão da pontualidade de Deus, da ação de Deus no tempo certo. Os propósitos de Deus se cumprem na plenitude do tempo. O que quer dizer isso, na plenitude do tempo? É no cumprimento, é no tempo, é na hora exata que Deus havia determinado. Essa ação acontece em todas as coisas. Eu falei acho que uma vez aqui, quando é que a vacina vai ficar pronta? É no tempo certo, nós não sabemos. Quando é que nós vamos
voltar a viver relativamente sem lembrar e sem falar semanalmente sobre essa mesma questão da doença? No tempo certo. Quando que nós estamos salvos já? Quando nós estaremos com Jesus? No tempo certo. A passagem que diz que Deus enviou o seu Filho, a ideia de Deus Pai, enviou Deus Filho. Essa frase mostra a divindade de Jesus. Quando ele diz, nascido de mulher, relata a humanidade de Jesus. Deus Filho, nascido de mulher, verdadeiramente Deus, enviado por Deus, Filho de Deus, nascido de mulher, é homem, verdadeiramente homem. Para que ele foi enviado? Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Resgatar. Olha que interessante, você resgata algo que é seu, não é? Você tem um objeto, aquilo lá sumiu e você foi lá e resgatou. A gente nunca foi perdido, no sentido de que a gente era alguém lá jogado ali, não. Nós fomos afastados pelo próprio pecado, a humanidade nos afastou. O pecado nos afastou de Deus, mas Deus falou, não, esse aqui é meu, e eu tenho um plano para resgatá-los, e o plano é enviar Jesus. Desde lá de Gênesis, estava anunciado o dia em que Jesus viria para nos resgatar e também adotar, nos torna filho, e o filho também é herdeiro de Deus. Isso é Natal, Jesus nasceu para que nós pudéssemos não mais estar separados de Deus, não mais vivendo como escravos, mas agora como filhos, como herdeiros de Deus. Bonito, não? Essa passagem aqui, assim, te olhando assim à primeira vista, parece estranho, porque ela fala aqui, olha, versículo 1, Gálatas 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Então o que acontecia naquela época? Seja filho de rico, filho do rei, filho do imperador, ele era criado por quem? Por um escravo. Por isso que diz aqui, que ele nada difere do escravo, porque o filho do grande rei lá, ele é um escravo do escravo, é pior ainda. Então a comparação feita aqui é que nós, sendo filhos do rei, ou filhos de Deus, nós vivíamos como escravos, escravos do próprio mundo, da própria escravidão, do próprio mal. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então é essa a comparação. Agora, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. E aqui disse que esse filho do escravo, ele ficava até o tempo predeterminado pelo pai, ou seja, tinha até uma certa idade que ele seria educado por um escravo. Tinha um momento que ele voltava para casa e ele não mais, ele seria como o pai lá. E aqui a ideia é essa: houve um tempo em que nós éramos como escravos, e aí esse tempo acabou e nós somos agora filhos. Nós vivemos como filhos de Deus, somos adotados. Essa expressão de ser adotado. Natal é isso. O que nós celebramos no Natal, irmãos? Nós celebramos tudo aquilo que Deus fez por nós. Mas também nós estamos vivendo na expectativa. Aguardamos a sua vinda gloriosa. Aguardamos a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus.
foi lida na liturgia, passagem de Mateus 1, e o verso 23 diz: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus está conosco, mas nós aguardamos o tempo em que estaremos na glória com o Senhor. Aonde está a nossa segurança, irmãos? Temos falado muito nisso também. Onde está a nossa segurança? Na vacina, no sustento, no emprego. Todas essas coisas são importantes. Ninguém está falando que a gente não sofre quando fica doente, a gente não sofre quando fica desempregado. Mas a nossa segurança não está nessas coisas. Nossa segurança está em Jesus. E cada vez mais nós temos que aprender a viver baseados em Jesus. E a gente tem visto que muitas vezes Deus permite que algumas coisas nos faltem, para que realmente a gente entenda que o essencial é estarmos com Jesus. Ainda que falte pão, ainda que falte seja o que for, na nossa vida não vai faltar o brilho da luz, da alegria de Jesus. Tua graça é melhor do que a vida, porque a graça de Deus é vida. O que você quer mais do que vida? A vida está em Jesus. E Deus cumpriu a sua promessa, então, enviando Jesus. Essa é a boa notícia, irmãos. Essa é a boa notícia e nós vivemos sobre ela, porque é uma notícia que ela não contempla apenas o passado, mas ela contempla o futuro, porque esse mesmo Jesus que veio ao mundo, ele prometeu voltar, e a notícia ela continua sendo boa para nós, sendo uma boa nova para nós, que nós temos que nos relembrar. Algumas vezes a gente está envolvido com alguns problemas, eu disse no início, parece que só tem problema. Aí uma coisa boa que nos alegra é você lembrar as coisas boas que você tem. Então, quando alguma coisa te desanima, você fala: nossa, mas espera um pouquinho, olha quantas bênçãos eu tenho, olha quantas coisas Deus tem me dado. E isso nos alegra. Isso nos faz viver mais e mais para Cristo. Eu quero concluir com uma pergunta: você tem lugar para Cristo? Nós temos lugar para Jesus? Nós estamos vivendo com Jesus? E eu li uma mensagem de Spurgeon que fala a respeito do texto de Lucas 2, de 1 a 7, quando Maria e José foram alistar-se e ela deu à luz. E lá o texto diz que ela deu à luz, enfaixou, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. E aí ele faz essa pergunta, o Spurgeon: você tem lugar para Jesus? Hoje é diferente? Jesus naquela época veio e não tinha lugar para ele, porque todo mundo estava ali alistando-se, as hospedarias todas cheias, cada pessoa se preocupando em ter o primeiro lugar. Ninguém viu a necessidade de Jesus. E eu vou ler uma parte aqui da mensagem de Spurgeon. Existe lugar para Cristo no Natal? Existe lugar para Ele nesta comemoração? Sabemos que o mundo não quer saber de Jesus. Muitos não querem ouvi-lo. Sua mensagem não é aceita nos palácios, nas negociações fraudulentas, na mente dos pecadores. Na comemoração de Natal é apenas mais um dos efeitos. Jesus, é apenas mais um dos efeitos. Mas a grande pergunta que quero fazer a você é: você tem lugar para Jesus? Muitas comemorações, elas só se tornam um feriado para que você possa se divertir, talvez com a família, viajar, comer, beber, se divertir. O feriado em si não é lembrado. E o pior deles é o Natal, porque quando chega o Natal,
Natal é um mês bom para o comércio. Natal é um mês bom para a gente reunir a família. Natal é de árvore, é de panetone, é disso e daquilo. A gente se prepara para o Natal, se prepara para o Natal. E a pergunta é: há espaço para Jesus? Para muitas famílias, Jesus é apenas mais um enfeite do Natal. Não é o centro, não é o propósito do Natal. Tem muito aquela história, né, que no Natal não pode faltar, eu tenho que ter uma roupa nova no Natal, ou eu tenho que ter uma comida. Se eu não conseguir fazer a minha ceia do Natal, Jesus não tinha nem lugar para nascer. O que a gente fica preocupado? Que não é Natal se não for isso, não é Natal. Se Maria pensasse assim, ela não vou ficar grávida mais um ano, até arrumar um lugar, né? E Spurgeon usa até essa expressão, ele fala: Maria não pode esperar mais meses, nem anos. Ó pecador, você tem lugar para ele? Deixa que ele nasce em sua alma. Spurgeon tem umas ideias, né? Tinha. Deixa que ele nasça. Jesus já nasceu no seu coração, Jesus habita, mora no seu coração. Aí ele continua falando: mas lá em casa está meio sujo, né? Ou seja, meu coração não está apropriado ainda para Jesus. E aí Spurgeon fala: onde Jesus nasceu era apropriado? Um lugar provavelmente que não era dos mais limpos, lugar que era casa de animal. Quase que fala: animal, dá o seu coração para Jesus. Não fala isso não. O seu coração não pode ser mais sujo. Jesus vai habitar, ele nasce no seu coração. Ele pode morar no seu coração. Se escutares hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião do deserto. Eis agora é o tempo aceitável, eis que é o dia da salvação. Receba Cristo, então poderá dizer como Simeão: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O mundo não tem lugar para Jesus. Mas nós temos e devemos ter lugar para Jesus. Nós devemos nos abrir para Jesus. Nós devemos crer em Jesus. Que esta seja mais uma oportunidade, irmãos. Nós vamos comemorar o Natal, como eu disse, esse ano está bem diferente as coisas. Nós não temos um coral grande de Natal, não temos momentos para nos reunirmos, para ensaiarmos algumas coisas. Mas nós vamos comemorar da melhor forma, que é meditando em Jesus. Faça isso na sua casa. Muitos já estão se preparando para o Natal, alguns já montaram a árvore, fazendo alguns planos. Coloque nos seus planos estudar, meditar sobre Jesus. E faça essa pergunta diariamente: há espaço para Jesus neste Natal? Na minha vida, no meu lar, na minha igreja? Que o Senhor nos ajude a fazê-lo grandioso no nosso coração. As dificuldades, as tristezas podem chegar perto de nós, não sabemos o quanto perto, mas independente disso, tem uma boa notícia que elimina qualquer má notícia: Jesus nasceu e na plenitude do tempo foi enviado por Deus para nos resgatar da morte e para nos adotar como filhos. Vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós podemos nos alegrar na Tua presença.
Ó Pai querido, nos ajude, Senhor, para que no nosso coração esteja nascendo a verdadeira paz. Essa paz que existe na mensagem do Evangelho, na mensagem de Jesus. Que o Senhor Deus nos faça aproveitar esse tempo, Deus, quando diversas vezes vamos ouvir falar sobre o Natal, e cada uma dessas vezes possamos lembrar de Jesus. Possamos entender que Natal é paz e que nós podemos viver nessa paz, independente das circunstâncias, dos problemas, ó Deus. Quiete o nosso coração, ó Pai, nos dê sempre esperança, ó Deus, pois sabemos que tudo está sob controle, e tudo está nas Tuas mãos, Senhor Deus. Te pedimos pela nossa cidade, ó Deus, por esta semana, que o Senhor abençoe, ó Pai, para que nós possamos ter melhores notícias. Pedimos, ó Pai, por esses idosos lá no lar, que o Senhor esteja cuidando deles, abençoando, ó Pai, os funcionários, mobilizando, ó Pai, pessoas para ajudarem, ó Deus, como tem mobilizado, Deus. E que assim, ó Deus, tanto a nossa cidade como o nosso estado, o nosso país, o mundo, ó Pai, possa estar cada dia mais livre da doença, da morte, e que assim, ó Deus, possamos estar mais fortalecidos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua mensagem, nós oramos em nome de Jesus. Amém.